Fala, meus queridos do segundo ano do Interação, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte então, nessa nova onda de aulas à distância que a gente vai ter aí, aulas online, tudo bem? Nós, de maneira presencial, em sala de aula, nós havíamos acabado o nosso livro de número 5, tudo bem? O Eduardo ele ia continuar o livro 5 com vocês, mas a nossa parte tinha acabado. E em conversa com ele, nós dividimos já o livro 6, o livro do segundo bimestre, e eu vou começar com vocês uma matéria nova, chamada Cinética Química. No livro novo, no livro 6, está na página 37. Ô, jura? Eu não tenho ainda o livro número 6, mas fica tranquilo, pessoal, que vocês têm no Positivo On. No Positivo On você consegue baixar o livro digital, tudo bem? Para que a gente pudesse, para que vocês possam acompanhar essa aula aí, tudo bem? Essa matéria de cinética, pessoal, é uma matéria muito interessante mesmo, tá bom? Vocês vão perceber que eu vou dividir essa aula em duas partes, tudo bem? Vai ser as duas partes da semana. E na semana que vem a gente vai dando continuidade a esta matéria, belezinha? E aí vocês poderiam perguntar para o Jura, Jura, o que é cinética química? Vamos fazer uma associação com a cinemática da física, tudo bem? Quando você estava no primeiro ano em física, você aprendeu cinemática. Cinemática é o ramo da física que estuda a velocidade dos corpos. Na química, cinética química é o ramo da química que estuda a velocidade das reações químicas. Então tem reações químicas, pessoal, que são muito lentas. Por exemplo, a formação do petróleo, a formação de uma ferrugem, de uma corrosão. São reações que demoram muito para acontecer. Já tem algumas reações que são muito rápidas, por exemplo, a explosão do dinamite, a combustão da gasolina, já são reações muito rápidas. Então essas reações muito lentas ou muito rápidas, a gente estuda na cinética química. Então qual que é a definição de cinética química? É o ramo da química que estuda a velocidade das reações. E para a gente entender como as substâncias se comportam num processo de reação química, a gente precisa entender primeiramente duas coisas, tudo bem? Eu gostaria que vocês dessem uma analisada nessa reação química que eu dei para vocês, que já está balanceada, tudo bem? Primeira coisa, vocês se lembram como a gente chama genericamente as substâncias que se encontram antes da seta? Elas são chamadas de reagentes, então quer dizer que o N2 e o H2 aqui são os reagentes. E as substâncias que se encontram depois da seta, vou colocar aqui, ó, reagentes. E as substâncias depois da seta são chamadas de produto. Ô, Jura, tudo bem, isso aí eu já sabia, mas por que eu tenho que saber o que é reagente e o que é produto? Então, primeira regra básica da cinética química. Com o passar do tempo, os reagentes são sempre consumidos. O que significa ser consumidos? Quer dizer que com o passar do tempo eu vou tendo menos reagente. Então quer dizer que quando passar o tempo eu vou tendo menos reagente. E por que eu tenho menos reagente? Porque esse reagente vai se transformando com o passar do tempo em produto. Então quer dizer que com o passar do tempo os produtos vão sendo formados ou produzidos. Então primeira coisa que você tem que entender antes de entender o estudo da cinética, pessoal. Com o passar do tempo, reagente vai tendo menos, produto vai tendo mais. É a mesma coisa quando eu vou estourar um milho e transformar em pipoca. Quando você vai começar a reação, que a panela ainda está desligada, o fogo está desligado lá, você só tem milho, quer dizer que você só tem reagente. Com o passar do tempo, o milho vai se transformando em pipoca, então eu vou tendo menos milho e mais pipoca. Dá para entender essa analogia? Então aqui seria a mesma coisa. Com o passar do tempo eu vou tendo menos N2, menos H2 e eu vou tendo mais NH3, porque com o passar do tempo isso aqui é consumido e isso aqui vai sendo formado. Tudo bem? Primeira regra da cinética, pessoal. Segunda importante regra da cinética. Quem é que determina o ritmo de uma reação? Como eu vou saber quanto de reagente está sendo consumido e quanto de produto está sendo formado? Quem vai determinar isso é o coeficiente estequiométrico, que é aquele numerozinho que a gente põe na frente para balancear uma equação, que a gente chama ele de mol.
Quer dizer que esses números que determinarão o ritmo e a proporção que as substâncias reagem. Então olha que conjura. Que número é aqui na frente quando nada tem? Vocês já aprenderam isso, aqui é 1. Isso quer dizer que a cada 1 mol desse cara que consome, aqui vai consumir quanto? O triplo, 3. E aqui vai formar quanto? 2. Então, para essa equação, eles vão reagir nessa proporção de 1 consumido desse, para 3 consumido desse, para 2 desse aqui formado. Tudo bem, pessoal? Para entender melhor o que eu estou falando, eu dei uma situação aqui onde eu coloquei alguns valores aleatórios, tudo bem, para essa tabela, e eu quero a sua ajuda para a gente terminar de preencher essa tabela para dar ênfase, para que você possa entender essa questão da proporcionalidade que eu falei para vocês. Pessoal, então antes da gente preencher, vamos enfatizar a proporção que eles reagem? Então quer dizer que a cada 1 desse cara que consome, eu vou por menos, o menos quer dizer que com o passar do tempo eu vou tendo menos. Então a cada 1 desse que diminui, aqui diminui quanto? 3. E aqui produz 2. Ô Jura, por que você colocou aqui menos e aqui mais? Por causa do que eu acabei de falar para vocês. Com o passar do tempo, reagentes vai sendo consumido, então eu vou tendo menos. E produto vai ter ser formado, então eu vou ter sempre mais. Jura, então eu posso falar que antes da seta é sempre negativo e depois da seta é sempre positivo? Sim, você sempre poderá falar isso. Tudo bem, galera? Aí vem a pergunta, como eles vão variar nessa proporção? A cada 1 menos desse, 3 menos desse e 2 menos desse. Vamos colocar na matemática, que a hora que a gente vai colocando na matemática fica mais fácil para a gente entender, tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Perceba que no tempo 0 quer dizer que a reação ainda não começou. Se a reação ainda não começou, o que você tem que entender? Que você tem reagentes, mas qual que é a quantidade de produto no tempo 0? 0. Você não tem produto no tempo 0. Por quê? É óbvio, se a reação não começou, como você vai ter produto? É a mesma coisa de você falar que você tem pipoca estourada se a panela está desligada. Se a panela está desligada, você não tem pipoca pronta, você só tem um milho. Aqui é a mesma coisa, a reação não começou, então a quantidade de produto é 0. Tudo bem? O que o aluno já tem que sacar nesse momento? Que com o passar do tempo, reagentes vão sendo consumidos, então eu vou tendo menos com o passar do tempo. E produto vai tendo mais. E aqui dá para perceber com os valores que eu dei do N2. Preste atenção. Passou 10 minutos, ó, o tempo está na escala minutos. Passado 10 minutos, o 20 foi para 18, quer dizer que ele diminuiu. De 10 para 20, o 18 foi para 16, quer dizer que ele também diminuiu. Passados mais 10 minutos, o 16 foi para 15, quer dizer que também diminuiu. Ô Jura, vai chegar uma hora que para isso? Sim, vai chegar uma hora que a reação entra em equilíbrio, mas esse é assunto para a próxima aula ainda depois no livro 7, tudo bem, pessoal? Outra coisa importante, ô Jura, por que aqui de 20 para 18 caiu 2 unidades, de 18 para 16 caiu 2 e de 16 para 15 caiu 1? Gente, não há uma variação constante de um intervalo de tempo para outro, isso depende de cada reação. Nessa reação, ele nos mostra que ele teve essa variação a cada 10 minutos, mas isso não é igual para toda reação. Cada reação tem a sua variação, tudo bem? Agora o segredo matemático para vocês entenderem a cinética é para vocês entenderem a proporcionalidade. Gente, presta bem atenção que agora é raciocínio matemático, tudo bem? Olhe para o Jura. Vocês conseguem perceber que 20 para 18 diminuiu quantas unidades? 2. O 20 virou 18 e diminuiu 2 unidades. Isso quer dizer que aqui também vai diminuir. Diminuir em que proporção? De 1 para 3. Vocês concordam que 1 para 3 é o triplo? Se 1 para 3 é o triplo, quer dizer que a hora que aqui cai 2, qual que é o triplo de 2? 6. Então quer dizer que aqui cai 6. Perceba que 1 para 3 é a mesma proporcionalidade que de 2 para 6. Entendem isso, pessoal? Então, você sabendo quanto variou uma substância, você sabe quanto variou as outras baseado nessa proporção. Então, pensa, conjura. Se eu tinha 20 e caiu 6, quer dizer que o 20 vai para quanto? 14.
Isso quer dizer, pessoal, que passados 10 minutos eu vou ter 14 mols por litro de H2. Jura? Mas aqui ainda tem 18. Como é que pode ter 14? Porque eles consomem em proporções diferentes. Como eles consomem na proporção 1:3, quer dizer que aqui sempre vai consumir o triplo que aqui. Deu para entender, pessoal? Vamos para a linha de baixo. 18:16. Não caiu 2 também? Se aqui caiu 2, quer dizer que aqui também cai 6. É a mesma proporção. Concorda? Porque 2:6 é o triplo. Então, quem determina o ritmo é esse cara aqui. 1:3 é o triplo, 2:6 é o triplo. Se eu tinha 14 e caiu mais 6, quanto sobrou? 8 mols por litro. Dá para perceber nitidamente que aqui está sempre variando o triplo em relação ao primeiro. Estou sendo até repetitivo para vocês entenderem isso, pessoal. Tá? Agora, olha o último caso. 16 caiu para 15. Matematicamente falando, 16 para 15 variou quantas unidades? Uma. Aqui variou uma unidade. Quando aqui varia 1, quanto é que varia do outro mesmo? O triplo. E qual que é o triplo de 1? 3. Se eu tinha 8 e diminuiu 3, quanto vai? Vai para 5. Então, galera, o que dá para perceber? Que sabendo quanto diminuiu de uma substância, a outra eu também determino sua variação analisando o coeficiente estequiométrico. Deu para entender isso, pessoal? A primeira parte? Agora vamos lá, continuando o mesmo raciocínio, não deixa o raciocínio falhar. Eu vou ver agora quanto eu vou ter de produto nos mesmos intervalos de tempo, só que tem uma coisa diferente. Com o passar do tempo, o produto ele diminui ou ele aumenta? Ele aumenta. Então aqui não vai diminuir, aqui com o passar do tempo vai aumentar, sempre aumentando. E aí vem a pergunta, jura? Quanto vai aumentar? É só você olhar a proporção, pessoal. Eu aconselho sempre você pegar a proporção daquele que está na proporção 1, que fica mais fácil de entender. Como assim, jura? 1:2 não é o dobro? Você concorda que desse para esse dobrou? Então quer dizer que se aqui caiu 2, aqui vai aumentar quanto? Qual é o dobro de 2? 4. Quer dizer que quando aqui cai 2, aqui aumenta o dobro, porque a proporção é 1:2. Entendem que matematicamente é o dobro? Então se eu tinha 0 e aumentou 4, quanto eu vou ter aqui? 4. Porque 0 mais 4 é 4, é meio óbvio. Concorda comigo, gente? Agora vamos lá para o próximo. 18:16 caiu 2. Quando cai 1 aqui aumenta o dobro, que é 2. Isso quer dizer que se aqui caiu 2, aqui vai aumentar 4. Porque 4 é o dobro de 2. Consegue entender isso? Então, se eu tinha 4 e aumentou 4, quanto eu vou ter aqui? 8. Porque 4 mais 4 é 8. Galera, o que eu quero que vocês percebam, por favor, meus queridos? Que a proporção 1:3:2 é a mesma proporção 2:6:4, só que dobrada, em proporções dobradas. Olha lá, aqui 2:6:4 simplifica, daria 1:3:2, que é essa proporção aqui de cima. Entenderam? Olha a última linha. Quando aqui cai 1, aqui cai 3, é óbvio, porque 1 está para 3. Se 1 está para 3, quer dizer que 1 para 3 para 2, 1 para 3 para 2. Porque quando aqui dobra, aqui também dobra. Concorda comigo? E se eu tinha 8 e aumentou 2, eu tenho 10. Ô, gente, qual era o objetivo meu com essa tabela? Mostrar para vocês duas coisas essenciais para o entendimento do estudo da cinética. Com o passar do tempo, reagente sempre menos, produto sempre mais. E como varia essas quantidades? De acordo com seu coeficiente estequiométrico. É ele que determina o ritmo da reação. Isso quer dizer que é a partir deles que a gente vai ver qual é a quantidade que aumenta ou diminui, se dobra, se triplica ou etc. Tudo bem? Para a gente encerrar a primeira parte da nossa aula, que vai ter duas partes encerrando a primeira parte, eu quero representar graficamente falando o que eu mostrei aqui para vocês. Então perceba que eu tenho um gráfico com dois eixos. No eixo ordenada, que a gente chama de eixo Y, eu tenho a concentração mol por litro. E no eixo X, eu tenho a concentração
tempo. No eixo abscissa eu tenho tempo. Então eu vou pegar os valores daqui e jogar nesse gráfico um por um devagarzinho, tudo bem? Eu vou até fazer com umas cores diferentes aqui. Eu vou fazer de laranja o N2. Então vamos lá? No tempo zero, quanto eu tenho de N2? 20. Então eu vou pôr assim, ó. No tempo zero, concorda que tempo zero é aqui, eu tenho 20. Primeiro eu vou marcar todas as intersecções. Tempo para concentração. Depois eu uno esses valores, tudo bem? Agora vamos lá. Tempo 10, quanto eu vou ter de N2? 18. Então no tempo 10, que é aqui, ó. No tempo 10. Pessoal, perdoe-me se a linha ficar um pouquinho torta, tudo bem? Mas dá para vocês entenderem? Eu vou ter 18 no tempo 10. Dá para perceber? 18 no tempo 10. No tempo 20, quanto eu tenho do N2? 16. Então, no tempo 20, olha lá, subindo a linha, eu vou ter 16. Olha lá, pessoal, estou marcando as intersecções, ó, no tempo 20, 16. Tudo bem? E no tempo 30, quanto eu vou ter do N2? 15. Então, no tempo 30, eu vou ter 15, cruzando os valores. Pronto, pessoal. Eu coloquei os 3 valores para o N2. Unindo esses valores, eu vou ter isso aqui, quer ver, ó? Isso. Pessoal, só aqui, né, que está um pouquinho da rota, deixa eu melhorar aqui. Aí, agora ficou melhor. Pessoal, o que dá para perceber olhando esse gráfico? Que com o passar do tempo a linha está crescente ou decrescente? Ela está decrescente. Linha decrescente quer dizer que com o passar do tempo eu estou tendo menos e não mais. Então dá para perceber que o N2 com o passar do tempo está diminuindo. Então toda vez que você vê um gráfico de cinética química e as linhas estiverem descendo, quer dizer que ele, com o passar do tempo ele está sendo consumido, então trata-se de um reagente. Tudo bem? Pessoal, usem a lógica. Como o H2 também é um reagente, eu já consegui entender que eu também vou ter uma linha decrescente. Mas vamos unir os valores para a gente perceber isso? Eu vou fazer aqui agora o H2 com a linha verde, tudo bem? Ó, quanto eu tinha de H2 no tempo zero? 20. Então eu começo no mesmo ponto aqui que o outro, ó. 20 no tempo zero. No tempo 10 foi para 14. Então no tempo 10 foi para 14. Eu vou aproveitar a linha aqui do laranja, ó. 10, 14. Certo? No tempo 20, quanto eu tenho do H2? 8. Então, no tempo 20, eu tenho 8. Certo? E no tempo 30, quanto eu tenho? 5. Ó. Olha lá, pessoal, no tempo 30 eu tenho 5. Unindo os valores, pessoal, aqui eu já vou ter um pouquinho de trabalho para unir esses valores aqui. Perdão se não ficar perfeito, tá? Aí, pelo menos deu para entender o que está acontecendo, pessoal. O que dá para perceber olhando a linha do H2? Deu uma linha crescente ou decrescente? Decrescente, quer dizer que ele é reagente, com o passar do tempo ele está sendo consumido. E eu vou fazer uma outra pergunta para a gente amarrar tudo que eu estou falando. Olhando a proporção 1 para 3, esse aqui consome mais ou consome menos? Consome mais, porque a proporção dele é o triplo. Por isso a linha ela é mais acentuada. Quanto maior a proporção que ele reage, mais acentuada vai ser a sua descida se for um reagente ou sua subida se for um produto. Tudo bem? Para encerrar essa primeira parte da aula, pessoal, eu vou fazer o NH3 agora que é produto de roxo. Uma coisa importante, tá? Se ele é produto, quer dizer que a partir de agora a linha sobe ou a linha desce? A linha sobe, vamos ver? No tempo zero, quanto eu tenho de NH3? Zero. É a origem do gráfico. 0 com 0. Tudo bem? Passados 10 minutos, para quanto foi? 4. Então, aqui, ó, 4
no ponto 10 minutos. Olha lá, 10 minutos, 4. Ok? No tempo 20, quanto eu tenho? 8. Então, no tempo 20 eu vou ter 8. Olha lá, 28. E no tempo 30, quanto eu tenho? 10. Então, eu vou ter 10 no tempo 30. Unindo os valores, pessoal, olha o que vai acontecer, ó. O que eu quero que vocês percebam? Que agora, como o NH3 é um produto, com o passar do tempo ele aumenta a quantidade. Então, eu vou ter uma linha crescente, ela aumentando no gráfico. Tudo bem? Então, pessoal, eu encerro a primeira parte da matéria falando o seguinte. Quando a gente faz uma leitura gráfica, o que a gente tem que entender? Linhas que descem são reagentes. Linhas que sobem é produto. E quem determina esse ritmo de subida ou descida é os seus coeficientes estequiométricos. Quanto maior o coeficiente, mais ele consome ou forma e mais acentuada vai ser sua curva no gráfico. Tudo bem, pessoal? Assim a gente encerra a primeira parte da matéria e já entra aí no seu vídeo da segunda parte da matéria para a gente finalizar a introdução à cinética química. Tudo bem? Valeu, vai pro vídeo 2 aí.